Primeiro, boa tarde aí para todos, para a Lari, para o Humberto, para você que está aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo aí também nas plataformas. Olha, o Eneg, a gente já falava aqui que a expectativa era de um corte de juros, um corte pequenininho, como ele vem fazendo desde março, desde que começou o conflito no Oriente Médio. O Banco Central está cortando a taxa de juros em doses homeopáticas, 0,25 ponto percentual. Agora, então, o juro está em 14,25% ao ano, que é a taxa Selic, que é referência para todas as demais taxas que a gente encontra no sistema financeiro. No entanto, Oineg, o Banco Central ele explica ali que é uma taxa de juros, enfim, que já está fazendo efeito na economia. A gente está vendo aí o alto endividamento, custo do crédito realmente pesando muito no endividamento de famílias e empresas. Você tem esse lado que a economia já está desacelerando por conta disso, a economia está crescendo já mais devagar, mas ele diz que é uma economia que ainda está resiliente, é um mercado de trabalho que está ainda aquecido. Então ele vai explicando ali, até a primeira parte do comunicado, o que faz sentido para ele ir com cautela, diminuindo esse juro, né, nessas doses homeopáticas. Ele fala do conflito no Oriente Médio, cita que mesmo com o fim do conflito, você tem efeitos ainda que demoram a se dissipar na economia, né, que a gente vem conversando aqui também. Ele cita a questão do fenômeno do El Niño, que se for realmente severo, como as projeções estão mostrando, a questão climática ela vai aumentar preço de alimento e energia elétrica. Ele cita também a questão das medidas do governo que estão estimulando muito o consumo, e isso também foi colocado pelo Banco Central como um fator de preocupação ali para baixar a inflação. Então, até a metade ali do comunicado, ok. Só que na segunda metade, Eneg, por isso está dando essa confusão, o dólar está subindo e tal, ele fala que ele está olhando agora para 2028 só, vendo que a inflação vai cair devagarzinho, mas que lá em 2028 a inflação chega em 3%. O que é esquisito, Eneg, assim, porque é normal, o Banco Central ele vai olhando num horizonte amplo, né? Ele chama de horizonte relevante, porque ele não vai derrubar a inflação de hoje para amanhã. Mas ele, na hora de fazer aqueles cálculos, ele quer saber se em algum momento ali, né, dentro dos cálculos, dos modelos matemáticos, aí entra na sua pergunta, né? Os modelos estão bem explicados ali, é a matemática ou é o português, né? Ok, assim, você tem uma discussão que você tem choque de oferta, que é, por exemplo, uma coisa que se dissipa rapidamente, que é essa questão disparada do petróleo, daqui a pouco o petróleo volta, né? O petróleo está caindo bem, é o ninho, daqui a pouco passa é o ninho. Então, choques de oferta, o Banco Central pode realmente ter ali um pouco mais de tolerância, né? Porque, olha, é uma coisa que daqui a pouco passa rápido. Mas choque de demanda, de consumo, esse não, né? Que é isso, o governo está estimulando muito a economia e tal. Então, como é que, de repente, a inflação vai cair para 3% quando ele mesmo aumenta a previsão de inflação? Ele diz que a inflação vai estar em 3,7% no final de 2027, o Eneg. E aí, como é que no comecinho de 2028 já cai para 3%? Ele não explica isso. Então é como se ele tivesse ali com muito boa vontade, muito disposto a continuar cortando juro, sem explicar exatamente como que os modelos dele, matemáticos ali e tal, como é que ele está mostrando que realmente a inflação vai para 3%. Então a discussão toda é essa, ele vai precisar, na semana que vem, naquele documento mais amplo, né, a ata da reunião, ser mais claro. E clareza é fundamental, Eneg, porque não dá para passar uma mensagem que ele está sendo um pouco leniente com a inflação, está aceitando uma inflação mais alta por muito tempo no Brasil. Inflação é uma coisa séria, né? Não dá para brincar. A gente sabe que juro está sendo realmente algo que ele tem que olhar com atenção, porque a gente está com um problema sério aí de endividamento, né? Isso aí pode dar um problema sério aí de empresa também, mas ao mesmo tempo a inflação é algo muito caro, principalmente para famílias de baixa renda. Então não dá para brincar com inflação, Eneg. Vamos ver se ele vai conseguir corrigir o português e a matemática na semana que vem. Pois é, português e matemática. Vamos acompanhar. Juliana Rosa, economia é com você. E me manda depois um WhatsApp dizendo qual é a roupa, dress code de amanhã para eu copiar. Valeu, obrigado. Combinado. Um beijão.